Vamos tentar imaginar um mundo sem fome, sem doenças e sem guerra. Por milênios, isso soava como uma utopia, certo? Mas hoje, segundo Yuval Noah Harari no livro dele Homo Deus, essa é, em grande parte, a nossa realidade. Só que com os velhos problemas basicamente resolvidos, a humanidade agora está mirando em algo, nossa, muito, muito mais ambicioso. Essa frase do Harari, pra mim, é o ponto de partida perfeito. Sabe, ela resume uma das maiores conquistas da nossa espécie. Pensa bem, durante a maior parte da história, a fome era uma força da natureza. Algo inevitável, aterrorizante mesmo. Hoje, quando pessoas morrem de fome na Síria ou no Sudão, o Harari argumenta que a causa real não é uma seca ou uma praga de gafanhotos, é uma falha política. A natureza não é mais a principal culpada. De certa forma, a gente venceu a fome natural. E olha só, não foi só a fome não. Por milênios, a vida humana era basicamente definida por uma trindade de inimigos: a fome, a peste e a guerra. Mas nas últimas décadas, a gente conseguiu transformar esses problemas, que antes pareciam incompreensíveis e totalmente incontroláveis, em desafios que dá para gerenciar. Para ter uma dimensão dessa vitória, basta olhar para a peste negra. Ela matou até 200 milhões de pessoas. É um número que a gente mal consegue conceber, mais de 1/4 de toda a Eurásia. As pessoas viam aquilo como uma força demoníaca, algo completamente fora do controle humano. Essa era a realidade das pestes. A nossa história, por muito tempo, foi essa que a gente vê aqui. Uma luta constante, sabe? Pela dominação, pela sobrevivência, contra forças que pareciam muito, mas muito maiores do que nós. Fosse um leão, uma seca ou uma bactéria invisível. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a aceleração do nosso progresso. Em 1778, o contato com os europeus praticamente dizimou a população do Havaí. Mas quando a AIDS surgiu, em 81, levamos só 2 anos para identificar o vírus. E em uma década, já existiam tratamentos eficazes. A gente está, de fato, ganhando a corrida armamentista contra os germes. E essa é a grande virada que o Harari propõe. Com essa rede de segurança da tecnologia, da economia e da política nos protegendo da fome e da peste, para onde a gente aponta nossas ambições? A resposta é, no mínimo, surpreendente e bem audaciosa. Então, bem-vindos à nova agenda humana para o século XXI. O Harari argumenta que nossos novos objetivos são nada menos do que superar a velhice e a morte, encontrar o segredo da felicidade duradoura e, pasmem, nos aprimorar até o status de deuses. Então, o ponto crucial é este. A morte deixa de ser vista como um destino metafísico e passa a ser tratada como uma falha técnica. A felicidade se torna um problema de engenharia química no cérebro. E a evolução? Bem, a evolução deixa de ser um processo natural para se tornar um projeto de design inteligente, o nosso design. Essa citação do Woody Allen captura perfeitamente o desejo fundamental por trás dessa busca, né? Glória, legado, paraíso, tudo isso parece meio secundário diante da possibilidade real de simplesmente não morrer. A promessa de uma vida após a morte perde muita força quando a própria morte se torna opcional. E é aqui que a gente entra num território ético bem complexo. O caminho para essa tal divindade começa com as ferramentas que a gente já tem, mas a linha que separa o tratamento de doenças do aprimoramento de pessoas saudáveis está ficando cada vez mais e mais difícil de enxergar. Este slide ilustra a questão de forma brilhante. De um lado, a cirurgia plástica, que nasceu para reparar rostos desfigurados pela guerra. Hoje, é uma indústria multibilionária para aprimorar pessoas perfeitamente saudáveis. Do outro, o Viagra. Desenvolvido para um problema de saúde, mas que rapidamente virou uma ferramenta para superar a normalidade. A cura quase sempre acaba abrindo a porta para o aprimoramento. E a lógica não para por aí, é quase uma bola de neve. A gente começa curando uma condição rara com o DNA de 3 pais. Mas se dá para consertar um DNA defeituoso, por que não melhorar um DNA saudável? A pressão social pode se tornar imensa. Se os vizinhos puderem dar aos filhos deles um sistema imunológico mais forte ou uma memória melhor, a escolha de não fazer o mesmo fica bem mais difícil. Só que, enquanto a humanidade avança nessa nova agenda, surge um desafio inesperado. Um que não vem da biologia, mas sim da tecnologia da informação. Os algoritmos e a inteligência artificial estão mudando o jogo de maneiras que a gente mal começou a entender. O impacto no mercado de trabalho é vertiginoso. De acordo com esse estudo de Oxford, quase metade dos empregos nos Estados Unidos corre um risco altíssimo de automação nas próximas décadas. E não estamos falando só de trabalhos manuais, não. Operadores de telemarketing, corretores, até árbitros e padeiros estão na lista. E este é o ponto mais profundo. A questão não é só econômica, vai muito além.
À medida que os algoritmos se tornam melhores em tomar decisões, a própria autoridade humana é colocada em xeque. Aquela ideia de que o indivíduo e seus sentimentos são a fonte máxima de autoridade, o pilar do humanismo, começa a ruir. Pensa só nas eleições. O liberalismo nos diz para consultarmos nosso eu interior na cabine de votação. Mas a ciência nos mostra que nossa memória é falha, influenciada por propaganda, por eventos recentes, um algoritmo que monitora nossa biometria, nosso histórico de buscas, nossas conversas. Ele poderia, teoricamente, conhecer nossas verdadeiras preferências políticas melhor do que o nosso eu consciente. A democracia, como a gente conhece, poderia se tornar obsoleta. Isso nos leva a uma nova ideologia que o Harari chama de dataísmo. Nessa visão de mundo, a experiência humana perde seu valor intrínseco. O que importa é a contribuição para o fluxo de informações. A liberdade de informação se torna o bem supremo, passando por cima da liberdade e da felicidade humanas. O resultado é que o poder está se deslocando. Não está indo para a União Europeia ou para o establishment. Ele está se dissipando num sistema global de processamento de dados. A gente alimenta esse sistema com nossos posts, e-mails, dados biométricos, mas não o controlamos. Estamos nos tornando componentes de algo muito maior e, para nós, incompreensível. E essa é a questão final que Homo Deus nos deixa. A busca pela divindade pode, paradoxalmente, nos levar a nos tornarmos irrelevantes. Ao ceder nossa autoridade para os algoritmos em troca de saúde, felicidade e poder, podemos estar abrindo mão da própria essência do que significa ser humano. A questão não é se vamos alcançar nossos objetivos, mas o que nos tornaremos no processo.